Meus irmãos, o texto aberto diante dos nossos olhos, Mateus, capítulo 17, verso 24, que diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas. O termo aqui é didracmas, que é 2 dracmas. Dracmas é o valor de uma diária, né? Então são 2 diárias. Alguém, o cobrador de imposto, está perguntando a Pedro, quando eles chegarem em Cafarnaum: Pedro, o teu mestre não vai pagar 2 moedas, não? 25. Jesus disse: sim, ele vai pagar. E estando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que foi, Pedro? Ou: Que te passa, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E aí Pedro respondeu: Dos alheios. E disse Jesus: Pois bem, pois logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca, encontrará um estáter. Encontrará um que, irmão? Estáter é como se fosse uma moeda que valia 5 denários. Encontrará um estáter e toma-o e dá por mim e dar também por ti. Querido Deus e eterno Pai, aqui está o texto sagrado que mais uma vez o Senhor traz ao nosso coração para ser ministrado sobre as nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, ministrando essa palavra de uma maneira que te agrade e que nos edifique. Espírito Santo, manifesta a tua presença em nosso meio. Toma-nos em tua mão e edifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Que possamos sair deste culto mais abençoado do que como aqui chegamos. Nós te pedimos encarecidamente em nome de Jesus. E quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos estudando aí a série de doutrinas acerca dos milagres de Jesus. Nós devemos lembrar que esse milagre, ele acontece no regresso de Jesus das terras distantes. Jesus, quando estava pregando, ele distanciou-se da Galileia, foi para a Judéia, e da Judéia volta para a Galileia, atravessa o mar da Galileia, ele vai além de Decápolis, vai até terra de Tiro e Sidom, e chega até lá a fronteira. E agora ele está voltando, ele, antes de chegar em Cafarnaum, sabendo que vai enfrentar a morte, ele sobe o monte para orar. E subindo ao monte para orar com aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ali há uma transfiguração. O corpo de Jesus se transforma em muita luz, fica irradiando o rosto de Jesus. Pedro se acorda e diz: Mestre, é muito bom estar aqui nesse lugar. Vamos fazer 3 tendas, uma para tu, uma para Elias e outra para Moisés. E aí, de repente, ouve-se uma voz que vem do céu, depois que desce aquela nuvem de glória, né? Onde Deus diz assim: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Pois bem, terminado aquele milagre, eles descem o monte, e quando eles descem o monte, os discípulos que não subiram para orar, ainda estavam discutindo a discussão teológica lá embaixo. Porque quando você vê uma pessoa conversando demais, discutindo demais,
é porque está orando pouco. Oh, glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmão. Amém. E aí, quando Jesus chega lá embaixo, o povo discutindo teologia, e um pai procura Jesus. Ele diz: mestre, eu trouxe aqui o meu filho, ele é lunático. Esse menino, quando ele é atacado, tem hora que ele cai dentro da água, tem hora que ele cai dentro do fogo. Eu pedi para os teus discípulos expulsar o demônio que estava na vida dessa criança. E pode uma criança ficar endemoniada? Se você tivesse vindo para a penúltima doutrina, você sabia. Olha, esse menino está endemoniado, e ele cai dentro do fogo, da água. E eu pedi aos teus discípulos para expulsar os demônios, os teus discípulos não conseguiram. E aí Jesus disse assim, Jesus se aproxima dele e disse: tu tem fé que eu posso resolver esse problema? E ele disse assim: Jesus, eu creio, mas minha fé é pouca. Eu creio, mas minha fé é pouca. Pois tá bom, sua fé é pouca, mas a minha é muita. Jesus pega na mão do menino, levanta o menino e cura o menino, né, para a glória de Deus. Essa foi a última doutrina que nós pregamos. Pois bem, dali ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade principal de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus era de Nazaré, morava em Nazaré. Só que os nazarenos expulsaram Jesus, rejeitaram Jesus. Jesus até operou milagres em Nazaré, mas o povo conhecia Jesus e dizia assim: esse aí não é o filho do José, da Maria. Esse aí, por causa da incredulidade, Jesus precisou se mudar. E Jesus foi mudar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma das cidades mais importantes da Galileia. Em Cafarnaum estava a maior sinagoga daqueles tempos. Era em Cafarnaum onde tinha um porto, onde moravam muitos pescadores, inclusive Pedro. A casa da sogra de Pedro era ali em Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Era o local onde, quando ele dizia vamos voltar para casa, a casa dele era lá em Cafarnaum, uma grande cidade. Uma grande cidade. Inclusive eu estou lembrando que nós estudamos isso em missões urbanas. Jesus entende a importância dos grandes centros urbanos como um local de disseminar a palavra de Deus para lugares menores. Em Cafarnaum também havia uma alfândega, ou seja, ali em Cafarnaum havia um povo que cobrava impostos. Este milagre que nós vamos ler hoje é justamente a cobrança de um imposto. Esse milagre não é narrado por nenhum outro evangelista. O Marcos não registrou, o Lucas não registrou, João não registrou, só quem registrou foi Mateus. Não sei se porque esta era a profissão antiga de Mateus, né? Lembra que Mateus era cobrador de impostos? Por isso que ele fez questão também de registrar esse milagre aí relacionado aos impostos. Como é que acontece isso, pastor? Pois bem, Jesus vai chegando com os seus discípulos na porta de Cafarnaum, e na porta de Cafarnaum estão os coletores de impostos. Isto. Só que estes impostos aqui que está sendo cobrado não é um imposto romano. Este não é um imposto romano. Este imposto que está cobrando aqui é aquele imposto que está registrado lá no livro do Êxodo, no capítulo 30, do verso 12 em diante. Não vou ler, mas os irmãos anotam. Um imposto instituído para manutenção do templo. Pois bem, o povo de Deus, eles pagavam três tipos de oferendas. O povo de Deus, eles davam o dízimo, e os dízimos era para a manutenção dos sacerdotes. A tribo de Levi, ela foi proibida de trabalhar, de ter posses. Essas deveria viver dos dízimos que vinham das demais 11 tribos. As tribos mandavam os dízimos para a sustentação dos sacerdotes. As ofertas ossadas, elas eram para a manutenção das festas. As festas de Israel, elas eram sustentadas por ofertas.
Só que o templo precisava ser mantido. Então, lá em Êxodo capítulo 30, do verso 12 em diante, foi instituída uma lei que todo homem, todo varão, sexo masculino, a partir dos 20 anos de idade, deveria pagar um tributo anual, ou seja, todos os anos era para pagar 2 denários ou 2 dracmas, né? Dracmas e denário é o mesmo valor, só que um é o nome hebraico e o outro é o nome grego. Um denário ou uma dracma representava uma diária, logo 2 dracmas era 2 diárias. Era comum que, assim, quanto é uma diária hoje, baseada aí no salário mínimo? Quanto são? 100 reais uma diária, vamos dizer. Então todo judeu, não é 100 reais não, todo judeu, todos os anos precisava pagar 2 diárias, 2 dias de serviço. 2 dias de serviço era uma taxa única, diferente do dízimo. O dízimo varia, o dízimo é de acordo com as nossas posses, de acordo com a que a gente ganha. Mas o imposto da manutenção do templo não, era com aquelas dracmas. Essas 2 dracmas que vinham de todo varão acima de 20 anos, era para a manutenção do templo. Tinha que reformar o templo, tinha que aumentar o templo, tinha que comprar produto de limpeza para o templo, tinha que fazer uma reforma, trocar uma madeira, trocar uma pedra. Isso era pago pelos impostos que todo varão hebreu acima dos 20 anos tinha que pagar. Esses homens que estão cobrando lá fora não são homens de César, não são homens de Roma, são homens do templo, da sinagoga de Cafarnaum, que colhia esses impostos para levar para Jerusalém. E quando Jesus vem com seus discípulos entrando em Cafarnaum, os cobradores de impostos estavam na porta da cidade, já para esperar, né? Os cobradores de impostos ficam de plantão. Quando Jesus vai chegando, eles não têm coragem de falar com Jesus, eles procuram a pessoa mais próxima, eles procuram Pedro, e diz assim: ei Pedro, e pergunta como que ironizando, como que estivesse ironizando: o teu Senhor não vai pagar 2 dracmas não? Pergunta desse jeito. Eu não sei se apenas ironizando ou se afrontando, né? Parece mais uma afronta. Ora, eles estão entrando e já estão cobrando. Ei Pedro, o teu Senhor não vai pagar os impostos não? Irmãos, era certo pagar esse imposto. Sim ou não, irmão? Não está na lei? Sim ou não, irmão? Se está na lei era para pagar. Pedro entende que é inadmissível Cristo deixar de fazer alguma coisa que precisa ser feita. Então Pedro, que é sanguíneo, responde logo o cobrador de impostos e diz: sim, ele vai pagar, para defender. O Pedro é esse defensor de Cristo, irmão. O Pedro é esse que não quer levar nada para casa, né? Mexer no Cristo dele, ele parte para cima, né? Mais na frente ele vai puxar até uma peixeira. Mas aqui, quando alguém afronta Cristo, na hipótese de que Cristo poderia não pagar, diz: se o teu mestre não vai pagar não, ele diz: sim, ele vai pagar. E eles vão para casa, e o Pedro fica como que sem saber tocar no assunto com Jesus. O Pedro até muda o semblante, e quando o Pedro entra dentro de casa, que se senta, aí Jesus se levanta e diz: Pedro, ele não tinha falado nada com Jesus. Pedro, deixa eu perguntar um negócio a ti. Pois não, meu Senhor. Pedro, os reis da terra, eles devem cobrar impostos a quem? Aos filhos ou aos servos? E Pedro diz assim: aos servos. Pois é, Pedro. Então nós que somos filhos, estamos devendo o quê? Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus. Tu não lembra não, Pedro, que lá em cima daquele monte da transfiguração,
A voz que tu escutou lá em cima dizia o quê, Pedro? Dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, Pedro, eu não sou obrigado a dar esse dinheiro, mas eu sou consciente. E para que eles não se escandalizem, nós vamos pagar. Nós vamos o quê, irmão? Porque Jesus gosta de pagar conta. E quem é de Jesus gosta de pagar conta também. Pergunte para quem está do seu lado e diz: irmão, tu está pagando tuas contas? Aleluia. Quem é de Jesus? Ele é maço e nébia. Eu disse: Pedro, eu não preciso pagar isso aí não, Pedro. Mas para que não se escandalize. Qual era a profissão de Pedro antes de ser chamado, irmão? Qual era? Pedro era pescador. Disse: Pedro, pega o teu anzol, vai ao mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que tu pegar, você nem escolheu hoje, filho. Só vai vir um. Aí só o anzol mesmo. Se jogar rede não, que vai vir muito, vai dar trabalho. Basta um. Quando tu puxar ele, tu olha o que é que tem dentro da boca dele, Pedro. Pedro assim foi, né, irmão? Quando puxou, que abriu a boca do peixe, tinha uma cédula de uma moeda de 5 denários. Ele disse: aí, Pedro, quando tu pegar, percebe, irmão, tu paga, é desse aí que ele diz, tu paga o teu e depois do meu. É assim, é assim que ele diz. Ele diz: tu vai lá, pague logo o meu. Por quê, irmão? Porque Jesus é Deus. Jesus é o que, irmão? Jesus é o que, irmão? E de quem é as primícias? Ixi, os irmãos até engancharam aí, né? De quem é as primícias, irmãos? Quando a gente recebe o nosso dinheiro, a gente lembra logo de quem? Deus. Então ele disse para Pedro assim, ó: então não tem essa conversa de que não sobrou, esse mês não deu. Como assim não deu? Se você tirou logo de Deus, né? Aí ele disse para Pedro: Pedro, tu paga o meu e depois tu paga o. Ou seja, se tu lembrar de mim, haverá suprimento para ti. Quem está entendendo o mistério? O Pedro assim faz, e parece que eu estou vendo a alegria do Pedro chegando com aquela moedinha de 5 denários lá naquele que o afrontou, né? Diz: quanto é que ele deve aí? 2. E o meu? 4. Tome 5. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é Deus que supre e que cura. Ele é maço e é. Você crê que Deus vai botar uma moeda na tua mão só para resolver aquele negócio? Pergunte a quem está do teu lado e diz assim: tu crê? Se tu crê, dá um glória. Eu estou com vontade de profetizar hoje. Eu vou profetizar e vou dizer o que Jesus mandou dizer. Meus irmãos, olhando para esse texto, coloca lá no primeiro versículo de novo, 24, né? Eu aprendi algumas lições. 5 delas eu anotei aqui, 5 dessas lições. A primeira lição é a lição da onisciência de Cristo. Precisamos lembrar que o nosso Cristo, ele é um ser divino, e por ser divino, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, mesmo antes da gente relatar, antes mesmo da gente dizer, antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe de tudo que está acontecendo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Ora, meus irmãos, porque o Pedro foi afrontado na entrada da cidade, e a afronta foi em relação a Cristo, e o Pedro partiu para cima em defesa de Cristo.
Mas o Pedro não tem dinheiro para sanar aquela conta. O Pedro não tem denário para pagar nem para ele nem para Cristo. E o Pedro quer tratar esse assunto com Cristo, e o Pedro não sabe como é que entra no assunto. O Pedro não sabe como é que fala com Cristo. Só que quando Pedro entra no local, Jesus vem assim, como que dando uma volta, né? Fazendo as perguntas. Pedro, os reis da terra. Irmão, quando Cristo fez aquela pergunta a Pedro, era já Cristo dizendo para Pedro: Pedro, eu sei qual foi a afronta que você enfrentou lá fora, só porque você é crente. O que ele está dizendo é: Pedro, eu sei o que é que está afligindo o teu coração. Pedro, eu sei o que é que faz chorar a tua alma. Pedro, eu sei o que é que está te engasgando. Ele é maço, né? Engasgando, irmãos, é porque tem umas coisas que nos engasga mesmo. Às vezes a gente entra numa situação que a gente não sabe nem como resolver, a gente não sabe nem como foi que entrou, quanto mais como é que vai sair dessa situação, e a gente fica engasgado, como que sem resposta. Mas a palavra de Cristo para Pedro é: Pedro, eu sei o que é que passa no teu coração, eu sei o que é que te faz engasgar, eu sei a afronta que fizeram com você. Por que, Jesus? Porque eu sou onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E é importante pregar isso num culto de doutrina. Sabe por quê, irmãos? Porque tem crente aí que pensa que Jesus está de ouvido tapado. Ora, quando você não era crente, você serviu um Deus vai morto de gesso, que nunca fez nada por você, que nunca te entendeu, que nunca ouviu uma prece tua. Aí tu vem para cá, aceita Jesus e pensa que o Jesus daqui é igual o ídolo velho que tu tinha lá. É nada. O nosso Jesus é vivo, sabe de todas as coisas. Aquilo que nem aconteceu ainda já está na palma da sua mão. Eita Jesus, o Senhor Deus está mandando dizer para algum Pedro aqui hoje, ó. Pedro, quem é, pastor? É aquele crente que está aflito. Deus está mandando dizer para alguém: descansa o teu coração, eu sei de todas as coisas, eu sei o que é que você está passando, e ao meu tempo eu vou resolver todas as coisas. Não farei como tu queres, farei como deve ser feito, porque me livre a nossa inédia. Aleluia. Me ajude a pregar, irmão, enquanto eu bebo água. Cutuca esse crente que está do teu lado e diz assim: irmão, ele está sabendo daquele assunto já. Ele já sabe daquele assunto. Ele é nesse. De madrugada o Senhor me visitou. Aí Deus me deu um sonho, ó. Eita Jesus, o que é isso? Aí outra pessoa mandou um áudio para mim: pastor, eu tive um sonho com um determinado crente ali. Eu disse: como foi? Foi assim, pastor, o sonho. Mesma coisa que eu sonhei, ó. Mesma coisa que eu sonhei. Pastor, eu digo para ele: não diga não, era para dizer só para mim mesmo esse sonho, guardei contigo. Aí de repente o crente chega lá em casa: pastor, eu tenho um negócio para lhe contar, que eu não sei nem como é que eu lhe conto. E eu cá comigo: precisa contar não, Jeová já me contou. Você não apronte por aí não, viu? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Acorda esse crente do teu lado e assim: é melhor tu vigiar, irmão. Demaço, né? A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, é porque quando Pedro chega, né?
Aí Jesus diz assim: Pedro, quem é que é para pagar impostos? Os filhos ou os alheios? Ele diz assim: ora, quem é para pagar é os alheios. Os filhos estão livres. Os filhos não precisam pagar. E aí, irmãos, é uma repreensão que Cristo vai fazer a Pedro. Deixa eu parafrasear, irmão. Antes de subir no monte, não tinha uma discussão teológica lá embaixo? E a discussão teológica lá embaixo foi por causa de uma pergunta que Cristo fez a Pedro. Cristo perguntou a Pedro assim: Pedro, vem cá, quem o povo diz que eu sou? Aí Pedro diz: ora, uns diz que tu és Elias, outro diz que tu és um dos profetas, outro diz que tu és João Batista. Pedro, e tu é quem? E tu, Pedro, tu diz que eu sou quem? Disse: não, tu és o Cristo, o Filho. Tu és quem? O Cristo. Que mais? Filho de Deus vivo. Ou seja, o Pedro já tinha afirmado lá embaixo que Cristo era Filho de Deus. Em cima do monte da transfiguração, ele ouviu o próprio Pai dizendo: este é o meu Filho. Na tentação de Jesus, o diabo quis pôr em xeque justamente essa identidade em Cristo. Quando eles descem, estão brigando ainda embaixo pelo mesmo assunto. Que dificuldade é essa que as pessoas têm de entender que Jesus não é um alheio, Jesus não é um dos demais. Irmãos, Jesus não é igual São Pedro, Jesus não é igual Maria, não, ele não é igual a José, ele não é igual ao Papa, pelo contrário, todos estes são criaturas, enquanto que Jesus, de acordo com João capítulo 1, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Filho. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, tu me defendeu lá fora, fez certo, mas tu me defendeu errado. Tu defendeu a dívida, tu defendeu a questão, mas o que você tem que defender é a minha identidade. A fé, meus irmãos, não é acerca daquilo que temos. A nossa fé não é acerca daquilo que Cristo nos dá. A nossa fé não está baseada nas nossas questões, porque às vezes a gente quer defender as questões. Não vou para aquela igreja mais não. Por quê? Porque lá Jesus não cura. Eu não vou para aquela igreja mais não. Por quê? Porque eu fui na esperança de casar e lá não casei. Eu não vou para aquela igreja mais não. Por quê? Porque eu pensei que ia ficar rico. Eu quero ir para aquela da fogueira santa que lá a gente fica rico. Vou para aí mais não. Eu não vou para essa igreja mais não, porque era para pagar os 2 de dar e não foi pago. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não é acerca de pagar ou não impostos, isso são questões. Você deve me defender, defendendo a minha identidade. Irmãos, nós não estamos aqui porque Ele resolve as nossas questões. Ele está aqui porque Ele é o Deus que criou os céus e que criou a terra. É por isso que se Ele nos der pão, Ele é nosso Deus. Se Ele não nos der pão, Ele é o nosso Deus. Ainda que o fruto da figueira minta, Ele sempre continuará sendo nosso Deus. Como é aquele hino? Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre ti, Senhor. Meus irmãos, Jesus, porque Jesus não é que nem
Não é que nem nós não, irmãos. Eu tinha um amigo que dizia que Jesus é Jesus e Genésio é Genésio, né? Jesus é do outro grau. Jesus não esquecia o que conversava com o Pai. Não esquecia. No dia do batismo de Jesus, a voz que apareceu no céu disse: esse é o meu, esse é o meu. Duas vezes que vai aparecer a voz de Deus, lá no batismo e no Monte da Transfiguração, é o Pai dizendo a mesma coisa: tu és o meu filho. E aquilo que Jesus ouviu do Pai estava vivo no seu coração. Me ajude a dar a doutrina. Diga para quem está do seu lado, diga assim: cuidado, porque o diabo quer que você esqueça do que Deus te disse. Irmão, mas Jesus é Jesus, não é não, irmão? Jesus, olha, o que o Pai tinha dito ainda estava vivo no coração dele. Quem é que já ouviu a voz do Pai? E o que foi que o Pai te disse? Tu ainda se lembra do que o Pai te disse? Tu ainda se lembra do que o Pai te disse? Aleluia. Jesus tinha vivo dentro de si a consciência da sua identidade, de que ele era o verdadeiro unigênito Filho de Deus. E aí, nesses momentos de embate, a gente não pode esquecer da nossa identidade. Aleluia. Alguém disse assim: pastor, eu tive um embate, e aí quase que eu perco as estribeiras, e aí só não perdi porque eu lembrei que eu era crente. Olha, pastor, eu ia lá resolver, igual eu resolvia antigamente. E por que não foi? Porque eu lembrei que agora eu sou crente. Cadê quem agora já é crente, irmão? Quem agora já é crente? A nossa identidade, ela é suicanta, né? É a nossa defesa. Quer ver o diabo ficar endemoniado? Quando ele te cantar para a guerra, aí tu diz assim: Satanás, eu não vou não, porque eu sou crente. Satanás, eu não vou nessa não, porque eu sirvo a Deus. A nossa identidade é a nossa maior defesa, é o nosso maior escudo, é o nosso maior argumento. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? A terceira lição preciosa que eu tiro desse texto, meus irmãos, é a consciência que Jesus tem pelos demais. A consciência. Jesus é um homem consciente. Jesus é um homem o quê, irmão? Consciente. Primeiro, Jesus não precisava pagar aquele imposto porque ele era filho de Deus. Não era para a casa de Deus? E ele é filho de Deus? E os filhos não estão isentos dos impostos? Então ele não precisava pagar porque ele era filho de Deus. Ele podia dar uma carteirada lá, né? Dizer assim: não vou dar não. Ele disse assim: mas para que não se escandalizeis, Pois bem, segundo motivo de que Jesus não deveria ter pago aquele imposto, é porque Jesus era da descendência de Davi. Né, irmão? Vocês lembram que Jesus era descendente de Davi? E os descendentes de Davi, eles eram isentos de impostos. Desde quando, pastor? Desde a batalha de Davi e Golias. Lembra que Davi e Golias estavam na peleja? E Saul disse assim: o homem que for pelejar aqui vai casar com a minha filha e vai ficar livre de impostos, ele e todas as suas gerações. Davi derrubou Golias e deixou a sua descendência livre de pagar imposto, mesmo que seja um imposto para o templo. Jesus não era obrigado a dar nada. No entanto, Jesus era um homem consciente. Consciente de quê? Consciente dos demais. Ele era consciente de que se os outros estavam pagando, era bom que ele pagasse também.
Aí ele diz assim: Pedro, eu não preciso pagar não, mas eu vou pagar só para o povo não se escandalizar. Por quê? Porque não vai me custar nada. Não vai me custar nada. Eu vou entrar nessa campanha, eu vou dar esses 2 denários. Eita Jesus! Tem irmãos que precisam entender essa parte aqui de Jesus, viu? A gente faz campanha na igreja e tem uns irmãos que dizem assim: eu não vou ajudar não, eu não vou entrar nessa campanha, eu não sou obrigado. Outros dizem assim: eu não vou ofertar não, que eu não sou obrigado. Eu não vou trazer meu dízimo não, que eu não sou obrigado. Aí inventa um bocado de coisa para não dar o dízimo, sabe? Irmão, Jesus, que é Jesus, ele tinha razões suficientes para não cooperar, mas Jesus era consciente que aqui no templo tem despesa. Eu não tenho despesa aqui, irmão. Eu não tenho, irmão. Os irmãos que chegam na casa de Deus, tudo limpinho, né, irmão? Ó, tudo limpinho. A irmãzinha se garantiu mais do que os outros dias. Tudo brilhando, ó. Tudo brilhando. As cadeiras, tem poeira nas cadeiras de vocês, tem, irmão? Olha as janelas, tudo linda, né? Aquela lâmpada ali queimou. Nós vamos trocar. Já subi ali para a Rueli, era o reator, já comprei. Essa energia aqui, tudo é pago. Esse som aqui nós vamos ter que pagar também, né? A campanha do forro aqui, tudo isso aqui é pago, irmão. Porque o templo, ele tem manutenção. Senta no banheiro, ali foi limpo. Ali foi alguém que foi lá e derramou o detergente, que limpou tudo aquilo para ficar limpinho. Aqui tem despesa para isso aqui, para isso aqui se manter. Ai, pastor, o senhor está dizendo que eu sou obrigado a ajudar na igreja para manter a igreja limpa? É não, irmão. Ninguém é obrigado. Jesus está dizendo. Olha, Pedro, eu não preciso pagar, não preciso ajudar, mas eu sou consciente que eu tenho condição de pagar. Por quê? Porque tem gente que não tem condição. Tem uns que não tem condição na fé, porque está chegando agora. Tem outros que não tem condição porque estão passando na prova. Aí quem tem, ajuda quem não tem. É assim que a obra de Deus é feita. Tem gente que hoje está sem dar, porque está sem receber. Mas quando recebia, era o primeiro que chegava. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo, irmão? Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo é: a obra de Deus, ela é feita pelo dinheiro que vem do povo de Deus, para não faltar mantimento sobre a minha obra. O que Jesus está fazendo é concordando com o Pai, lá no Antigo Testamento. Quando o Pai diz que tem que ter um imposto, que é para que não faltar nada. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, a minha alegria é porque não está faltando nada e nunca vai faltar nada. Amém, meus irmãos? Então Jesus é consciente disso. Aí Pedro, ele disse para Pedro, para não se escandalizar com a gente, para não dizer que nós somos miseráveis, para dizer que a gente aproveita-se do templo e não ajuda em nada, para não dizer que a gente não ajudou com alguma coisa. Vai lá, Pedro, e pega lá uma moeda, que eu vou te dizer como é que vai acontecer. Eita Jesus. Irmãos, tem uns crentes que é que nem Pedro, não ajuda porque não tem nele. Mas se você falar com o dono do ouro e da prata, eita Jesus, amanhã vai começar uma campanha das causas impossíveis, né, irmãos? E é para orar aqui por questão financeira, porque o Deus que me visitou lá em casa naquele dia diz que vai abrir uma porta financeira para abençoar o seu povo aqui nessa terra. Os irmãos façam voto com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quarta lição que eu aprendo. A lição de que Ele tem autoridade tanto sobre o mar como sobre os seus habitantes. Jesus, Ele fala e até os peixes ouvem a sua voz. Eita Jesus, você entendeu não? Se até os peixes lá debaixo do mar escuta a voz do Criador,
Quanto mais esse dilema que você está enfrentando aí, ó. Basta Deus falar e o juiz se curva. Basta Deus falar e o homem se inclina. Basta Deus falar e as coisas se resolvem. Porque quando Ele quer falar, todos ouvem a sua voz. E quando Ele fala sobre a terra, a Bíblia diz que a terra estremece. Levanta a mão quem tem profecias. Esses dias Jeová vai entrar naquele escritório e vai liberar a voz dele ao teu favor. E se tu crê, recebe essa vez. Eu estou sentindo de Deus, irmão. Há uma presença de Deus aqui hoje. Há uma presença de Deus aqui. A voz de Deus já saiu ao teu respeito. Aleluia! Olha, irmãos, quando Ele fala, os pássaros ouvem a sua voz. E quando é o mar, Ele já tinha falado com o mar várias vezes. No Antigo Testamento Ele falou com o mar vermelho, e o mar vermelho se abriu. Ele fala com as águas, irmão. No Rio Jordão Ele disse: águas do Jordão, parem. No Rio Nilo Ele disse: transforme-se em sangue. Agora volta a se transformar em água. Ele tem poder em falar com as águas. Ele fala e as águas lhe obedecem. No dia da tempestade, Ele mandou a tempestade parar só com a ressoar da sua voz. Outro dia Ele veio andando sobre as águas. Mas Ele não manda só nas águas, Ele manda nos habitantes das águas. Tem um mistério aí, irmão. Ele manda nas águas e manda nos habitantes das águas. Olha para mim se você crê. Jeová manda naquele lugar, ainda manda nas pessoas que estão lá. Ele manda na tua casa e Ele manda nos habitantes da tua casa. Ele manda nas águas e Ele manda nos peixes. Mandar nos peixes é bíblico. Irmão Zé, oi irmão Zé. Quando Jesus criou Adão, disse: Adão, eu te dou autoridade, e tu vai ter autoridade sobre todo animal, e tu vai ter autoridade até sobre os peixes. Tu vai dar nome a cada um desses peixes. Não foi assim, irmão? Jesus é o segundo Adão, não o Adão caído, mas agora o Adão em pé. É por isso que Jesus diz assim: joga rei pro lado de cá, mas não vai dar nada não. Não deu antes, rapaz, agora dá. Eu já dei ordem aos peixes, e os peixes que estavam de lá já vieram tudo para cá. Quando Jesus morreu, estou lembrando disso aqui, ó, irmão, uma porra linda, ó. Jesus morreu e os discípulos disseram assim: agora Ele vai aparecer na Galileia, vamos para Galileia. Quando chegaram na Galileia, Jesus não estava lá, mas Jesus mandou esperar lá na Galileia. Esperem por mim. Eles disse: vamos esperar por Jesus, mas vamos pegar pelo menos um peixezinho, né? Vamos pegar um peixezinho para quando nós chegar, nós fazer um churrasco para comer com o mestre. Eles entraram no barco, pescaram a noite todinha, não pegaram nada. Lá vem eles voltando sem nada. De longe eles habitam, tem alguém lá na praia, e tem um fogo aceso, e estão virando a grelha, e alguém diz assim: eu estou pensando que é Jesus. Do outro lado, fazendo o que? Assando peixe. Mas nós que estávamos em alto mar não pegamos. Mas é porque Ele é o dono dos peixes. E para pescar peixe, nem entrar dentro d'água Ele precisa. Ah, se você entendesse o mistério de Deus essa noite. Pedro, cadê teu anzol?
Irmão, olha, pescador experiente, gosta de pescar mesmo é de rede. Eu li isso aqui, será que é mesmo, Pedro? Porque pega mais, né? Eu li isso aqui nos comentários, diz que os pescadores experientes não gostam de pescar de anzol, não. Porque de anzol é por hobby, né? E aí Jesus disse assim, Pedro, pega o anzol. Pega o que, irmão? O anzol. Que às vezes, irmão, Jesus diz que vai fazer um milagre, aí a gente quer aproveitar para esbanjar, sabe? Às vezes a gente quer aproveitar que Jesus vai fazer um milagre para se completar, para tirar vantagem. Aí disse, Pedro, pegue só um anzol, rapaz. Não resolver só esse. Irmão, Pedro não podia pescar muito peixe, que ele era pescador. Vai que ele se encantasse de novo com o mar, irmão. Diga para quem está do teu lado, diga assim, Deus te conhece, irmão. Vou dizer uma palavra dura aqui. Tem um negócio aí que tu está metido, que era para ser mais próspero, e só não está sendo, porque Deus conhece o teu coração. E Deus sabe que se Ele abençoar muito lá, vai fazer falta de tu aqui. Aí Ele prefere te dando só um anzolzinho e ter tu aqui. Queremanda sweet. Cutuca o crente que está do teu lado e diz assim, dá glória agora, Vaz. Eu não posso botar o rangai não, Senhor. Não. Rangai o que mais, Pedro? Bota não jogar rede, Senhor. O que mais, Pedro? Posso botar a tarrafa não, Senhor? Não, é só. É para resolver só esse problema aí, porque se nós pegar muito peixe, porque se fosse para pegar muito peixe, irmão, você sabe, olha, a biologia fez os estudos dos peixes do Mar da Galileia. E lá tem 153 espécies catalogadas. Faça uma pesquisa, agora não, mas em casa faça. Existem 53 espécies. É por isso que uma outra vez ele vai pescar e diz que vem na rede 153 grandes peixes. Ou seja, de cada espécie de peixe, Jesus tem um controle sobre eles. Eu até anotei aqui, irmãos. Espera aí, que o nome do peixe é difícil. Ó. Há um peixe por nome Omicromizafra. Que peixe é esse, menino? É o nome do peixe, o nome científico. Porque popularmente esse peixe é chamado de tilápia de Sião. Quando eu fui em Cafarnaum, eu e a Rose, nós almoçamos num restaurante que o prato principal era o peixe de Pedro. Não sei se ela lembra disso. Era o peixe de Pedro. O almoço era $10. $10 você comia o peixe de Pedro, que é essa tilápia de Sião que tem esse nome científico. Diz, irmão Aguinaldo, o senhor também é pescador? Diz que quando esse peixe desova o seu, os filhotes dele saem pela boca. Não é desova não, como é que diz? O peixe sai pela boca. É gerado pela boca, não é ovo não, os peixes saem pela boca. É como se uma gestação aqui pela boca. Ela cria assim a boca, os peixes ficam tudo aqui dentro. Quando os peixes estão pequenos, aí ela fecha a boca para guardar o peixe aqui, porque se o peixe pequeno sair, vem os maiores e come. É por isso que o peixe guarda ele aqui dentro. Já viu dessas espécies? Não. Pois lá tem, viu? A tilápia de Sião. Os peixes ficam lá. Aí quando os peixes estão maiores, os filhotes estão maiores, é que ele solta quando ele entende que já dá para escapar. Mas quando está pequenininho, tá segurando, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Você sabe por que Jeová não liberou ainda? Você sabe por que Jeová está segurando ainda? É porque não está preparado e tem muito tubarão nesse mar. Cutuca de novo o crente que está do teu lado e está glória, Vasco.
Aí quando o peixe está maiorzinho, vai liberando. Só que olha só, viu? Olha só. Para o peixe manter a elasticidade da boca, diz que ele começa a encher a boca de pedras. De pedras, os filhotes saem e o peixe vai comendo pedra. Não é que bota as pedras na boca, que é para manter até a próxima vez em que for nascer novos peixes. E aí esse peixe vai passando e tem uma cédula de 5, uma cédula não, uma moeda de 5 denários no chão. Ele vai lá e... O milagre, meus irmãos, eu não sei se foi em um peixe ter encontrado aquela moeda, ou foi o Pedro ter encontrado aquele peixe. Às vezes eu fico me perguntando, o milagre foi aonde? Foi no peixe ter comido uma moeda de 5, ou foi o Pedro ter pescado? Foi o Pedro ter pescado aquele peixe. A gente fica querendo encontrar onde está o milagre, porque a gente quer entender as coisas. E milagre não se entende. Não precisa explicar o que Deus vai fazer. O milagre está no fato do Pedro obedecer. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, irmão. Agora a sorte do peixe foi porque o Pedro obedeceu. Porque se o Pedro não tivesse ido, mas Deus tinha já preparado tudo. Levanta a mão se você crê em profecia. Olha, é bom você se levantar, pegar esse anzol, ir para o mar, fazer alguma coisa, porque há milagre de Deus preparado para a sua vida, te esperando. Se levante em Cristo, faça alguma coisa, pegue esse anzol. Ai, pastor, é porque eu não gosto de anzol. Se for para ir com anzol, nem vou. Eu só vou se for para ir com rede. Não. Se humilhe um pouquinho, baixe a sua bola, saia desse salto, pegue só o anzolzinho, porque quando Deus quer fazer, o Davi só precisa de uma pedra, o Sansão só precisa de uma queixada de jumento, o Moisés só precisa de um cajado, o Arão só precisa de uma vara, e você só precisa desse negócio aí que Deus já te deu. A quinta lição para nós terminarmos é a lição da generosidade. Que é isso, pastor? É o fato de que Cristo tem um controle sobre todas as coisas. Irmãos, tem gente que não gosta quando o pastor fala de dinheiro. Mas você sabe qual foi os 2 assuntos que Jesus mais falou? Primeiro, 2 assuntos que ninguém falou mais do que Jesus: dinheiro e Satanás. Ninguém falou do demônio que nem Jesus falou. E ninguém falou de dinheiro que nem Jesus falou. E o povo se incomodava com isso? Não sei não, eu sei que hoje tem gente que se incomoda. Mas irmão, se Jesus falava, eu vou deixar de falar, irmão. Eita glória, eita glória. A lição da generosidade. De que é, pastor? Deus manda no mar, Deus manda nos peixes, mas Deus também manda em todo o dinheiro dessa terra. Deus manda em toda a prata, em todo o ouro. Tudo está na mão daquele que criou todas as coisas. Só precisa de quê? Alguém que pegue o anzol, se levante, porque Deus é quem garante a vitória. Quando nós fomos fazer a jornada missionária, começamos com caixa zero. E aí como é que vai fazer 6 cruzadas?
alugando caminhão-palco, R$1.500, tanto para o pregador, tanto para o cantor, despesa disso, despesa daquilo. Mas Jeová disse que era para nós se levantar e pegar o anzol. E sabe o que foi que o pastor Jaime fez? Se levantou, pegou o anzol e foi fazer a obra de Deus. Aí de repente começou a aparecer os peixezinhos. Aleluia! Você crê que Deus tem uns peixezinhos? Chegou um irmão e disse: pastor, está aqui meu dízimo. Aí chegou outro peixezinho: pastor, está aqui uma oferta. Aí chegou outro irmão e disse assim, outra pessoa chegou e disse: pastor, Deus abriu uma porta de emprego para mim. O meu primeiro salário eu quero doar para a obra missionária. Está aqui, pastor, meus 5 denários. Aleluia! Aí eu disse: pastor, tinha uma causa impossível. Está aqui, toma. Pá. Terminou a jornada missionária, irmãos. Nós pagamos todas as contas, demos oferta para os missionários, para os cantores, para os pregadores. Eu disse: Iramildo, o dinheiro que sobrar nós vamos mandar para a África. Ele disse: é, pastor, vamos fazer um voto que é para ver se o dinheiro pelo menos dá. E se nós fizermos um voto, vai dar e vai sobrar. Quando terminou de fazer as contas, sobrou R$2.195. Você pode aplaudir o nome bendito de Jesus. Por que, pastor? Por que, pastor? Porque ele manda no dinheiro. Irmãos, esse milagre é o único milagre que Jesus opera com dinheiro. Os outros milagres é uma perna que foi esticada, é uma mão que foi esticada, é uma lepra que foi embora, é um morto que ressuscitou. Mas esse milagre aqui está relacionado a dinheiro. Para quê? Para que os crentes de Andresa saibam que se o teu problema é financeiro, você só precisa obedecer a Deus, lançar o anzol, porque vai vir peixe com providência sobre a taipemanda. Será que você pode crer nesta palavra que o pastor está liberando sobre a sua vida aqui essa noite? Eu vou fazer uma oração, irmãos, por providência financeira. E é para os crentes que estão presentes. Mas vamos repreender esse devorador. Mas vamos repreender esse devorador. E vai cair por terra os inimigos de Deus. A igreja fica em pé nesse santo momento. Eu estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Eu estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Eu estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Olha, irmão, você não é obrigado a crer, não. Mas se você crer, os irmãos sabem que não é costume do pastor estar profetizando essas coisas. Mas eu vou profetizar, porque aquele que falou comigo não mente. Jesus precisava de duas. Jesus precisava de duas. Jesus precisava de quantos, irmãos? Só que Jesus disse: eu não vou pregar só para mim. Eu vou pregar para mim e para quem está precisando. Olha, Jeová vai te abençoar. Mas quando Ele te abençoar, não esqueça de abençoar quem sempre esteve contigo. Eu vou repetir. Quando Deus abrir a porta para ti, não feche a porta para os teus amigos. Deixa a mão levantada. Outra coisa antes de orar. Outra coisa antes de orar. Olha o que o texto está dizendo, ó. Toma! Quem vai tomar posse aqui hoje? Quem vai tomar posse aqui hoje? Você vai sair dessa pindaíba financeira. Você vai sair dessas contas. Essa vida de vergonha não é para ti. Pastor, eu tenho vergonha de passar em frente ao irmão Zé Maria. Pastor, eu estou vindo aqui pela irmã Fátima para não passar por ali. Aí outro diz: pastor, eu estou mais nem andando em frente à irmã Fátima, eu estou indo é por lá. Essa não é a
na vida do crente. Pastor, não sei nem como é que eu vou pagar as contas esse mês. Irmãos, o Deus que eu sirvo é Deus da providência. Jeová vai mandar ordem ao teu que me negócio. Duas coisas. Segura no glória aí. Segura no glória. Primeiro, você não pode esquecer de quem sempre esteve do teu lado. Porque Jesus não esqueceu de Pedro. E ele disse: Pedro, vai lá, pega as 5, tu paga logo o meu, depois tu paga o teu. Não é obrigado a você crer na oração não, irmão, é só para quem crê. Mas você vai fazer um voto. E você vai dizer: Senhor, de agora em diante há poder no sangue de Jesus. E como prova que eu creio, Senhor, de agora em diante eu vou tirar primeiro o teu. Nunca mais se me decante, né? Ramanai, que né? Jeová vai abrir a porta e tu vai ser dizimista na casa de Deus. Esse devorador vai cair por terra hoje. Charamandele cantere rebia sine rebia cantere rebia na. E canele canto no romana sine rebia cantere rebia na. Começa a adorar. Fecha os olhos e adora. 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 Querido Deus e eterno Pai, há muita afronta, meu Pai, na porta da cidade. É muita afronta. Afronta de ordem financeira. Ah, meu Pai, é afronta na farmácia, é afronta no açougue. Onde tiver um crente fazendo um voto, onde tiver um dizimista fiel, onde tiver alguém obedecido, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Hoje não tem, hoje não está dando, mas vai ter, vai dar, vai sobrar, 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 vai sobrar. Meu Deus e meu Pai, esse crente, Senhor, que tem vontade de comprar aquele negócio e não pode, é um sonho antigo, já saiu no coração, vai vir um peixe aí, vai vir um dinheiro não sei da onde, vai vir um dinheiro não sei da onde, vai olhar na conta, vai aparecer. Jeová tem que te abençoar, é questão dele, ele precisa te abençoar, que é para a obra dele ser abençoada, mas quando ele fizer, lembra logo dele, tira logo dele, paga logo dele, dá logo dele. Querido Deus e eterno Pai, confirma esta palavra aqui essa noite, pela tua presença nesse lugar, vai confirmando. Você precisa tomar posse dessa palavra. O Senhor vai dizer: vai ter, vai dar e vai sobrar. E quem crê dá um brado
A conta era 2 e Jeová mandou 5, que é para tirar o de Deus, para tirar o teu, e ainda vai sobrar. Você crê que vai sobrar? Só se você tem autoridade de Deus, segura a mão da pessoa que está do teu lado e diz para ela: o Senhor está dizendo que vai sobrar. Vai sobrar. Diga mais forte, diga assim: você vai ter, vai dar e vai sobrar. Aplaude a Jesus de novo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor vire o seu rosto sobre ti. O Senhor te dê a paz. O Senhor te abençoe ao entrares e ao sair. O Senhor te abençoe na tua frente e na tua retaguarda. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que Deus abençoe a tua mesa. O Senhor abençoará a tua cama, o teu armário, o sangue do teu sangue, os ossos dos teus ossos. O Senhor abençoará o teu estudo, o teu chamado. O Senhor abençoará a tua saúde. O Senhor te abençoará desde Sião. O Senhor te abençoará eternamente. Tão somente ser fiel a Deus. Tira primeiro de Deus. Fazendo assim, tu vai ter, vai dar e vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Não viverás da sobra. Não viverás pedindo pizza a ninguém. Não viverás de esmola. Senhor Deus, dá uma ordem lá no judiciário agora. Senhor Deus, envia anjos para mexer naquela papelada e abençoar o benefício da tua filha. Porque quando chegar, ela vai dar o primeiro dízimo. Vai ter para ti, vai ter para ela e vai sobrar. Que é o grande amor de Deus, o nosso amoroso e provedor Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor fiel, que a comunhão e as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos dizem, antes de sair, diga para alguém: vai